Olá, povo querido, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou de volta aqui mais um momento, com Deus, mais um momento a sós com Deus, onde eu quero estar orando por você que nos acompanha. Eu quero falar aqui de um assunto aonde é como se fosse uma pergunta. Pergunta essa que com certeza você já se fez para si mesmo alguma vez na vida. E quando eu ler esse texto aqui, eu tenho certeza que você vai se identificar com essa mensagem e você vai se dar conta que você não é a única pessoa a ter problema. Você vai se dar conta que você não é a única pessoa que olha para si mesmo e certamente já se perguntou: por que eu estou passando por isso? Olha o que Jó disse aqui no livro de Jó, 19:7. Olha o que ele disse: eis que clamo violência. Jó ele estava passando pelo seu pior momento, para quem não sabe, um momento doloroso, um momento de angústia, um momento de aflição ou um momento de tristeza, um momento em que ele o havia perdido, humanamente falando, ele o havia perdido tudo, só não havia perdido a vida. E quando Jó estava atravessando o seu pior momento, era um momento de prova, não foi pelo fato de ele ter cometido nenhum erro, que Jó não havia errado, tanto que o mesmo Deus ele diz que não havia ou que não há ninguém íntegro, reto, temente para com ele, como o próprio Jó. Então isso aqui era uma prova que Jó estava passando, era dias difíceis, mas eu preciso lhe dizer que dias difíceis passam. Os dias difíceis eles são momentâneos. Os dias difíceis eles são passageiros. Talvez você está passando por um momento difícil. Talvez você está passando pelo seu pior momento como Jó, e você deve estar se questionando, clamando, e parece que Deus está em silêncio. Parece que Deus às vezes se cala com relação a mim, com relação a você que me ouve, como um teste ou como prova de fé, para ver até onde vai a nossa fé, para ver até onde vamos confiarmos, para ver se vamos continuarmos crendo ou se vamos desistir. Jó olhou e disse: eis que clamo violência. Jó começou a se perguntar: porventura fiz alguma coisa de errado? Ele começou a se questionar no seu íntimo, consigo mesmo, dizendo: por acaso eu estou clamando por violência? Estou clamando por algo de errado? Porque nada de errado Jó não havia feito. Pelo contrário, ele havia feito tudo certo. Simplesmente ele estava atravessando um momento difícil, o qual a fé do mesmo Jó estava sendo provada, ele não sabia. Porém, era apenas um momento. Foi um momento, como falei, de tristeza, de dor, de angústia, mas foi um momento que mesmo na sua pior aflição, no seu pior momento, na sua pior dor, Deus estava cuidando, mesmo sem que ele a percebesse. Como você também que está me ouvindo, Deus está cuidando de você. Ele está cuidando dos teus sonhos. Ele está cuidando dos teus projetos. Ele está cuidando de tudo para lá na frente. Ele te restituir o dobro do que lá atrás você tinha, como ele fez com Jó. Enquanto Jó estava se questionando, se perguntando qual é meu erro, onde eu errei, qual foi minha falha, qual é meu pecado, ele perguntava para si próprio, porque até então Jó estava sozinho, sendo acometido por um câncer chamado Recenise, o qual ele passou pelo seu pior estado. Mas o que ele não sabia é que tudo aquilo era apenas uma prova. E naquela prova ele se questionava, ele clamava e ninguém respondia. Jó clamava e não ouvia a voz de ninguém. Jó clamava e não havia quem lhe socorresse, ninguém lhe estendia a mão, mesmo Deus o amando muito a Jó, porque Jó era amado de Deus como você, Deus o ama também. Jó era escolhido de Deus como você é escolhido. Jó era eleito de Deus como você é eleito. E naquele momento, mesmo Jó sendo escolhido, sendo eleito, sendo amado por Deus, Deus se calou por um período com relação a Jó. Há momentos na nossa vida que Deus vai se calar por algum momento, momentaneamente falando, e a gente vai clamar e parece que Deus não vai responder. A gente vamos orar e em alguns momentos vamos ficar sem resposta. Isso é algo comum, é natural, temos que passar por isso como prova de fé. E Deus vai provar a mim, a você que me ouve, se é que você não está sendo provado, para ver se você vai suportá-lo ou não.
Isso é natural, nós temos que passar por isso, para que assim possamos nos apoiarmos mais ainda, orarmos mais ainda, buscarmos mais ainda, para que quando esse momento passar, para que quando tudo isso passar, você se dê conta de que tudo era apenas um momento e de que Deus estava trabalhando e cuidando de você, mesmo que você não estava percebendo. Por isso que Jó disse, eis que clamo violência, ele começou a se perguntar, ou seja, será que eu fiz algo de errado? Qual é meu pecado? Qual é meu erro? Aonde eu falhei? Não estou clamando por nada de errado, não estou clamando por violência. Eu só quero uma resposta, como se já dissesse isso. Eu só quero saber o porquê que eu estou passando por isso. Eu só quero saber qual foi meu erro, aonde eu errei. É mais ou menos isso que Jó está falando. Aonde foi que eu fracassei, que eu errei, que eu falhei por estar passando por isso? Como muitas pessoas usam até uma expressão que muitos dizem assim, será que eu joguei pedra na cruz? Talvez você está se questionando isso também. O que você não sabe é que Deus está te provando, te fazendo mais forte para lá na frente. Ele te restitui o dobro do que lá atrás você tinha. Aguenta firme, vai passar. É um momento. Momentaneamente falando, daqui a pouco tudo isso vai passar. Você que vai ouvir esta mensagem, se tiver alguém do teu lado que esteja sofrendo, diga para esse irmão que está com você, diga para ele, vai passar. Tudo é passageiro, nada dura para sempre. Jó se questionava, certamente você está se questionando, dizendo, por quê? O que eu fiz? Qual é a minha falha? Qual foi o meu erro? E eu digo para você, tudo vai passar. É apenas um momento, logo tudo passa. Ele continuou dizendo assim, mas não sou ouvido, grito socorro. Ele se perguntou, será que eu estou clamando por violência? Mas não sou ouvido, ninguém me ouve. Aí ele diz assim, grito por socorro. Estava gritando para que alguém o socorresse. Porém, não há justiça. Ou seja, ninguém me ouve, ninguém faz nada por mim, não sei qual foi o meu erro, não cometi falha alguma e não estou clamando por violência e estou sem resposta, grito por socorro, ninguém me socorre, o que fazer numa hora dessa? Se ninguém responde, se ninguém faz nada, se ninguém estende uma mão para ajudar, parece que o céu está em silêncio. Parece que os céus se fecharam, que aquela oração, aquele clamor parece que não está chegando até o trono, porque você ora, você chora, você clama, você suplica lá no seu íntimo e tudo está parado, nada acontece. O que fazer num momento como esse? Numa hora dolorosa, na hora da dor, na hora da angústia, na hora da aflição, no momento que você olha em sua volta, você não vê ninguém, só você e a enfermidade, só você, aquele momento difícil, você chorando, suplicando. Jó chegava a soluçar no seu íntimo, se perguntando, eu não cometi nenhum erro porque eu estou passando por isso. O que eu fiz para merecer tudo isso? O que eu fiz para estar passando por essa dor? Esse é o preço da minha cruz, o peso da minha cruz? Aonde eu errei para eu estar passando por todo esse tormento, por toda essa angústia? Mais ou menos isso Jó se perguntava para si próprio. Porém, ele não havia cometido erro nenhum. Jó não havia cometido falha nenhuma. Era apenas um momento de prova. Era um momento de dor. É verdade que era. Um momento de angústia. Era. Um momento de aflição. Era. Mas tudo aquilo ia passar. Era tudo, momentaneamente falando, algo passageiro, onde ele estava sendo provado e não sabia. Provavelmente você está sendo provado e você está se questionando como Jó. Aonde eu errei? Qual é o meu erro? Por que estou passando por isso? Por que dessa dor? Por que desse problema do casamento? O porquê desse problema no trabalho, o porquê dessa angústia, essa tristeza que não passa, essa aflição na alma, esse desespero. Pessoas que chegam a perder até noite de sono, pessoas que não têm paz, pessoas que não têm apetite, por conta do desespero na alma. Almas que estão gritando por socorro, que está gemendo dentro, talvez dentro de você que me ouve, e você está se perguntando o que eu fiz. E eu digo para você, aguenta firme. Deus está contigo. Deus é por você. Isso é momentâneo, vai passar. Daqui a pouco tudo passa. Ele vai trazer refrigério na alma. E você vai entender que tudo era apenas um momento. Tudo logo vai passar. Tá bom? Deixa eu orar por você. Querido Deus, eu oro por esta pessoa que me acompanha agora. Certamente alguns que me ouvem, a alma grita no íntimo desta pessoa por socorro. Como Jó, Senhor. Jó estava clamando
e ninguém a respondia, ao ponto dele se questionar: por acaso estou clamando por violência? Era um direito dele clamar, não por violência, mas por socorro, como ele clamava. E o céu se manteve fechado em silêncio para com Jó. E ele não entendia que era apenas uma prova, era um momento que ele estava atravessando. Momento de dor, momento de angústia, de tristeza, de aflição. Era um momento o qual Jó aparentemente poderia ter perdido a fé, poderia ter perdido a esperança. Mesmo em meio a tanto questionamento, ele suportou, ele aguentou firme. Porque o mesmo Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Querido Deus, vai de encontro com esta pessoa que me ouve agora. Certamente ela se faz esta pergunta: aonde eu errei? Certamente esta pessoa ela está se perguntando: por que eu estou passando por isso? Por que Deus está permitindo tudo isso? Por que essa aflição ainda está dentro de mim? O porquê dessa angústia, o porquê dessa prisão, dessa tristeza? Tudo é apenas um momento. Tudo vai passar. E você vai ver que Deus está cuidando de você mesmo nesse momento difícil. Senhor Jesus, assim como o Senhor era com Jó, seja com este homem, seja com esta mulher, esta pessoa que me ouve em casa, esta pessoa que me ouve no hospital, talvez sofre com depressão por conta desses problemas. Esta pessoa que me ouve em algum lugar no trabalho, talvez alguém que me ouve agora, pensando em dar cabo na própria vida, porque está se questionando o porquê que esse problema ainda não teve um fim. Talvez alguém que me ouve, meu Deus, está pensando em sumir sem dar notícia, abandonar o casamento, a própria família. Mas eu peço que o Senhor visite esta pessoa agora. Visita com a tua graça, com o poder do teu Espírito. E remova, Senhor, essa tristeza, esse sofrimento da alma deste alguém. Liberta esta pessoa desse fardo que pesa sobre ela, Senhor. Se compadeça, tenha misericórdia. Alcança esta pessoa com o teu poder. Liberta os pensamentos contrários. Liberta, meu Deus, dessa angústia, dessa aflição. Se faça forte para com esta pessoa. Abraça de maneira que ela se sinta acolhida, cuidada, amada pelo teu Espírito Santo. Que ela sinta-se amada pelo Senhor. E que o Senhor cuide dela como o Senhor a cuidou de Jó. De maneira que ela sinta-se a tua presença ao visitá-lo. Que ela sinta a tua presença ao abraçá-lo, onde quer que esteja. Pai, em nome de Jesus, visita este homem e esta mulher. Age de maneira gloriosa e cuida de cada um que vai ver esta oração em algum lugar. Assim eu oro e te peço, assim eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas que aonde você estiver, que você possa entender que tudo é apenas um momento e logo tudo vai passar. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço no nome do Senhor Jesus.